ver aqui algumas curiosidades. A Sandra lançou para a gente na internet ali um pedaço retirado da Bíblia que fala justamente o momento em que isso aconteceu, como foi bonito, né? Na Bíblia, trazendo aqui a aparição do anjo Gabriel, tanto para Maria como para Isabel, que era prima de Maria, né? Isabel, que era esposa de Zacarias, os dois ali dentro de uma idade já bem avançada, sem já a perspectiva de conceber um filho, de ter essa criança, né? E o anjo, quando aparece para Zacarias, dá notícia, logicamente com aquela idade já avançada, ele duvida. E quando ele duvida, ele fica mudo, justamente por duvidar daquilo. Isabel também... agora tem uma curiosidade, eu estava até conversando com o Rafael a respeito disso, é que quando traz na Bíblia, ela diz o seguinte, que Isabel e Zacarias não poderiam conceber esse filho por estarem numa idade já avançada. Com um detalhe, ali eles trazem que Isabel era estéril. Então, eu não sei se Humberto poderia me responder isso aí, ou alguém mais poderia me responder. Como eles sabiam que Isabel era estéril? Ou se é que era uma coisa de época, já era um machismo desde aquela época. Porque eles não haviam, né, gente, Humberto, um mecanismo específico para fazer um exame na pessoa para saber sobre isso. Não se tinha, disso, não se tinha nenhuma... Primeiro que nós precisamos analisar a relação das traduções, né? Nós temos inúmeros problemas com essa situação de tradução. A língua que era falada, para a qual foi traduzido inicialmente, depois as demais traduções. Então, há muitos equívocos. Segundo, não se tinha menor conhecimento, tanto é que aquela mulher hemorroíça, ou seja, que tinha um fluxo de sangue que era, na verdade, uma hemorragia, um processo hemorrágico, que a menstruação daquela moça não parava e ela é curada por Jesus. A ignorância era tamanha que a mulher que tivesse um tipo de desconforto dessa natureza, que é, sem sombra de dúvida, muito delicado, ela era taxada como uma criatura que estava com parte com o demônio. Então, a partir daí, nós precisamos considerar os aspectos do desconhecimento de uma forma geral, né? Além dos problemas de tradução. Duvido muito. A questão da esterilidade, no caso masculina e feminina, ou se fosse a relação da idade, sem sombra de dúvida, estudos mais atuais colocam que o homem, com o avançar da idade, né, mas não se refere à condição, se refere também à condição da mulher, a situação, por exemplo, da força do próprio espermatozoide, ela é reduzida com a questão do fator idade, né? Como todo o sistema biológico sofre, né? O corpo somático sofre esse declínio, que é muito natural. Então, muito provavelmente, uma pessoa que estivesse já numa idade acima de 30 anos para a época, já era considerado de idade avançada. Vale lembrar, nós sempre utilizamos como referência a informação do IBGE que se iniciou em 1950 no Brasil, porque eu desconheço, e se alguém conhecer a daqui seria muito interessante, porque deve diferenciar pela condição dos próprios recursos em si. Mas o IBGE no Brasil, em 1950, passou a divulgar a faixa etária média dos indivíduos de duração da vida de um indivíduo, né? Faixa etária média. Era de 45 anos de idade. 45 anos de idade, pessoa com 40 anos de idade, em 1950 no Brasil, era uma pessoa já senil, já pronta para o desencargo. A Alemanha, em 1910, antes da Primeira Guerra Mundial, que é de 14 a 18, tinha uma faixa etária média de 33 a 35 anos. Imaginemos lá na época de Jesus.
o quanto a situação de vida, durabilidade de vida, era reduzida. Por isso que reis, rainhas, etc., faraós, todos eles assumiam o poder muito cedo por conta desta condição, que eles viviam muito pouco. Viver 60, 50, 60 anos na época de Jesus era algo como 120, 125 hoje. Então, nós temos que fazer aí não é, dar alguns descontos a partir mesmo da situação das traduções. Um outro aspecto, no sentido espiritual, nós temos também que avaliar o seguinte: nós desconhecemos, e Emmanuel vai dizer que eles ainda, Emmanuel, estudam o perispírito. Nós desconhecemos os mecanismos possíveis que podem ser atuados no perispírito e podem, com isso, favorecer determinadas situações no corpo físico. Vide os tratamentos que são feitos na nossa casa, no KSSF, onde, na fluidoterapia no local ou à distância, pessoas acabam sendo beneficiadas e mesmo, às vezes, curadas de determinadas enfermidades, cuja atuação é no perispírito. Então, nós temos que avaliar também esses aspectos a serem considerados da alta espiritualidade, poder estar trabalhando, porque, veja, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus viria para o planeta. Então, toda a estruturação para a chegada de Jesus estava sendo feita em todos os níveis, em todas as dimensões, o que nós precisamos também considerar no caso da Isabel. Ronaldo? O seu microfone está fechado, Marisa. Espera aí. É só uma curiosidade da época, né? A precariedade médica era tão grande porque a própria circuncisão que eram feitas nos homens não era apenas uma tradição do povo hebreu, e sim uma necessidade, não é? Era higiênica, e não é Era higiênico, porque não é do povo hebreu. Ela vem da Mesopotâmia, tem a influência no Egito, né? no Egito, e como os nossos irmãos judeus foram cativos do Egito, segundo a história diz, há 400 anos, né? Eles adotaram, o Moisés, inclusive, adota como aspecto religioso a circuncisão pelos motivos higiênicos. Ninguém tomava banho, né? Ninguém tomava banho. Então, a contaminação da esposa pelo marido era algo cujo risco era muito elevado. Não se tinha tratamentos, né? A questão da medicina inexistia. As coisas eram feitas, tanto é que os templos egípcios se utilizavam muito, né? Daquilo que a gente chama de fluidoterapia, passes, etc., e do conhecimento que era possível para a época, né? Então, veja, era motivo de higiene. Como lavar as mãos, né? Lavar as mãos, adotado pelos aspectos, inserido pelos aspectos religiosos, nada mais era do que a higienização das mãos, porque nós temos que entender o seguinte: não existiam recursos para o indivíduo, desde o indivíduo que fazia as suas necessidades fisiológicas, não tinham recursos nenhum de natureza, né, de papel e coisas, de elementos de higiene. Então, esse indivíduo ele ia comer com as mãos, que eles chamavam de impuras, que, na verdade, estavam imundas. E ele colocava o alimento na boca com a mão, não se utilizava talheres, né? Esses confortos que nós temos hoje eram inimagináveis, né? O Ademir Serrano levantou a mão ali. Ninguém viu? Eu só ia comentar, Humberto, o que você falou aí, excelente mesmo o que você colocou quanto à idade, porque a gente lê muito na Bíblia essa idade avançada. Era só para te falar que foi um ponto muito importante esse seu,
e casavam-se muito cedo também, né? Talvez depois que menstruasse a primeira vez já estava em idade de casar e já casavam justamente porque precisava procriar e já era sabido que a longevidade, no caso, não seria muito longa, que 30, 40 anos já estava ancião. Só para comentar isso aí, muito, muito bem colocado. E a gente tem esse problema na Bíblia mesmo, dessas idades, né? Que o Matusalém morreu com 900 anos. Outro dia veio um testemunha de Jeová aqui perguntar para mim se eu queria viver 900 anos. Aí eu falei para ele, bom, depende como vai ser o salário da aposentadoria. Você vai garantir 900 anos. Mas só essa observação, muito excelente. Não, e até hoje, Ademir, os homens... Não está dando para ouvir a Marisa. Cadê tu, Marisa? Tem voz, Marisa. Espera aí só um pouquinho, gente. Pode falar que comigo aqui no meu. Tá ouvindo? Agora sim. Não. Os homens mais velhos casam com as meninas mais novas, né? Até hoje. E teve aquela... Segundo microfone aberto aí. A Marisa está falando através do meu microfone, gente, é por isso. Mas tem que fechar o dela. Fechou agora. Agora sim. Agora foi? Sim. Não, os homens até hoje, né, mais velhos, casam com as mais novas. E teve também aquela situação que Isabel, com 6 meses, encontra Maria, grávida de Jesus, porque João é mais velho, 6 meses que Jesus. E o menino lá dentro avisa, mãe, esse daí é aquele que não vou para cantar. Né? Aquela situação, Isabel sente aquela sensação do feto, como se estivesse saudando. Foi quando Maria foi visitar Isabel e quando se aproximou, ela fala para Maria, olha, o menino acabou de saltar aqui, ele está mexendo aqui. Mexendo como se estivesse registrando. Aquele momento especial, né? Então é uma coisa muito importante mesmo. Vocês que que são mamães, a aproximação, às vezes, do pai, né? É a vibração, a criança começa a se mexer, etc. Às vezes de medo do pai, ou às vezes, então, está feliz com ele. Mas, enfim, um momento muito interessante. Né? Imaginemos só, pessoal, a condição vibratória da Maria. Se a condição vibratória da moça que começa o processo da gravidez, até mesmo antes, né? Porque ela se dá antes em relação à ligação do espírito com aquela que será a sua futura mãe, antes que ela esteja efetivamente grávida, imaginemos a vibração da Maria, o nível energético da Maria, que receberia Jesus. Imagina o nível de elevação dessa mulher, que estaria para receber, mesmo do José, né? Que se fala tão pouco, mas que estariam lá responsáveis pelo Senhor planetário. Imaginemos a Maria, o nível de doçura que devia ser, a energia emitida por ela, e se não faria com que as pessoas se emocionassem até com a chegada dela, né? Porque tem que ser um espírito mais elevado para poder receber um espírito crístico. Eu vou fazer a leitura com os seus responsáveis. Estão me ouvindo? Jesus. Não. Jesus
e o precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. Aí começa. O que me espanta, dizia Isabel, um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um novo caminho. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Agora a gente pode parar. Aí estava por volta dos 12 anos. Eu acho que até menos. Eu até menos que isso. A Marisa falou que nessa idade aqui, eles provavelmente estavam por volta de 12 anos. Eu acho que eles estão até um pouco mais novos aqui. Eles estavam bem novos aqui. Mas aqui... Ele volta do Egito aos 7 anos. Quando volta para Jerusalém, para Nazaré. Então, a gente não sabe assim, a idade exata que ele está aqui. Mas, assim, aqui já demonstra aqui a elevação espiritual dos dois, né? Quer dizer, falava com as pessoas, já demonstrava ali a afeição, o amor, o carinho, a compaixão às outras pessoas, né? E até mais aqui atrás, né, Rafa, quando diz que as próprias mães falando, parece que esses dois meninos vão trazer a luz para o mundo, né, no caminho das pessoas. Quer dizer, uma idade tão tenra dessa maneira, né? O que me impressiona é justamente circunstâncias da época, pessoas que eram marginalizadas naturalmente, né? Os próprios samaritanos, né, eram vistos como, né, indignos de serem considerados filhos de Deus, eles tinham um preconceito enorme contra eles, não se falavam, e os dois, naquele início ali, né, as mães, apesar, como o Humberto já falou, já tinham passado por toda a gestação, por toda aquela experiência, que com certeza foi uma experiência única, não era uma gestação comum, né? E ali elas atestando que realmente tudo aquilo que elas provavelmente viveram eram sinais de que os dois vinham para trazer a luz divina. E a surpresa delas quando eles se dirigiam a pessoas mais humildes, mais rejeitadas, mais marginalizadas, com essa preocupação. E aqui eu vejo o seguinte:
exatamente a tradução do amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Jesus vem mais tarde e transforma em ensinamento para as pessoas. Beth? Tem uma mão Apontei minha mão levantada, lá. Liz. Liz? Você É. está como Liz? Isso. Então, ele tem mais ou menos 12 anos. Foi quando Maria está voltando da apresentação de Jesus lá no templo, nas autoridades do templo. Ele foi falar com Eleazar. Então, quando ela volta, ele tem 12 anos nessa idade. Foi aquele acontecimento que teve quando ele estava falando melhor que das autoridades do templo. E ela, inclusive, Maria fala aqui que ela está abismada, porque ele fala as observações que encontrei na eloquência que ele fala, está mais à frente do que os próprios doutores da lei. Então, esse episódio aparece quando ele tem 12 anos, quando ele volta, que Maria foi apresentada dele. Porque é muita coisa na cabeça dele, essas atitudes caridosas que ele tem, é muito melhor que o doutor. Então, ele foi lá para entregar o seu filho para ser um doutor da lei. E ele mandou ele de volta, que não precisa não. Só uma pequena observação. Adriana tem... Alguém quer falar Levanta a alguma mão. coisa? Adriana. Eu levantei a mão, Adriana. Essa parte da vida de Jesus é muito interessante. Como na Bíblia assim, não tem muito, né, não se fala, não se elabora muito, para quem quiser assistir um filme muito legal, chama The Young Messiah, é em inglês, e ele conta um pouco da vida assim, de Jesus aqui mesmo, não sei se chega aos 12 anos, mas assim, como, é o 7, deu 7 aos 12, mas para a gente entender como que era a interação, né, que a gente tem que lembrar que ele também vivia numa sociedade como nós vivemos hoje. Aquela coisa do preconceito, de quem ele era, de como ele era tratado, ele era visto como uma pessoa assim, estranha, esquisita, não só pelas mães até, mas até pelas próprias pessoas que estavam junto com eles, que eles não compreendiam quem ele era. Essa fase do filme é que envolve esse despertar dele, né? Tá dando pra ouvir? É que envolve esse despertar dele para esses poderes, né? Poder de curar, de entender as pessoas. Como é o 7 quando volta para o Egito. E esse filme que mostra, uma hora de filme, mostra no Netflix. Aí é que mostra mesmo como uma coisa que eu adorei esse filme é que ele está ali. Pessoal, as observações em paralelo, ninguém escuta. Uma coisa que eu gostei muito desse filme foi ver o papel de José. E a gente não ouve muito falar de José. Nesse filme é que você se liga de que naquela época, as famílias, o homem tinha um papel muito forte. A mulher era doméstica, precisava da criança, né? Fazer comida. Aí mostra José nessa travessia do Egito para Nazaré, como ele e o Cleófas, né, o filho de Maria, como eles tinham um papel importante, forte, e ele com Jesus se importava a ele. E ele, tanto quanto Maria, entendia o papel. Então, achei aquilo, meu Deus, até que aquilo é ridículo, é a homem ancião. É como um ancião de 40 anos. Maria está picotada. O som do seu som está picotado, Maria. Para um pouquinho. Me parece que o micro que vocês estão aí, Marisa, não está funcionando o som. O som de vocês vem do rodo. Não sei quem é rodo. Tá? E, por favor, pessoal, quem estiver na sala, não faz comentário em paralelo, porque está cortando muito o som da Marisa. Ok? Não sei de onde que está saindo o som, mas não parece que o som está saindo do micro que está com a Marisa. Está marcando o rodo.
Então, espera um pouquinho, pessoal. Não comentem, porque senão eu não consigo conversar. Pode abrir o microfone aí, Marisa, para fazer E o Rodo fechar o microfone. Fala, Marisa, por favor. Esse microfone não funciona. Quem é Rodo está aí perto de vocês? Avisa aí, eu só vou sair da sala. Então que ele fica mais perto de vocês, porque o som fica muito Ô, ruim. Ricardo, espera só um momentinho. A Marisa está saindo e vai entrar novamente na reunião para ver se o microfone funciona, tá? Ela tem que ativar o microfone na reunião, que ali vai perguntar. Não, isso já estava na semana passada. Aqui, gente. Tem que trocar o micro. E agora, tá? Não. Tá. Agora sim. Agora tá bom. Tá. Fecha um pouquinho o seu, Ronaldo. Ok. Fala, Marisa, por favor. Estou falando agora. Tá ouvindo agora? Agora tá, porque estava cortando bastante. Ok, obrigado. É computador de baiano, ele só... na hora que ele dorme um pouquinho, a gente tem que... Acorda, baiano. Não era isso que eu achei interessante, essa passagem, e mostra vários momentos de Jesus. É 1 hora só de filme, né? Mas mostra assim, vários momentos de Jesus criança que a gente fica imaginando, né? Como, meu Deus, como aquela família devia viver. E todos dois, assim, a par de que ali era aquela criança enviada, que eles tinham que... Né? Só um último comentário. Eu não... Se alguém aí já tiver visto, me corrija, mas eu já li em alguma obra, ouvi em algum desses filmes, uma passagem de Maria questionando Jesus. Por isso que eu achei que era mais cedo a idade, mais cedo, porque nessa passagem ela fala que aos 5 anos ela constantemente pegava ele no meio dos mendigos e de pessoas que eles sabiam que eram ladrões lá na cidade, conversando e pregando para eles, né? Se alguém já leu ou lembra de ter lido em alguma outra obra aí, né, pode me ajudar. Talvez acho que a gente... Diga, Humberto. Acho que você... Dá para imaginar que uma pessoa com uma distância enorme de evolução de Jesus, que foi para nós, né, o Chico, aos 5 anos de idade ele já tinha a mediunidade dele desperta e capacitações que ele tinha em relação à própria condição dele, tanto é que ele vai curar o menino lá da ferida na perna através de lamber a ferida, que a gente sabe que não foi esse ato em si, e sim a capacidade do espírito em relação àquilo que estava acontecendo. Imaginemos como devia ser Jesus, né? Por isso que fizeram essa comparação, né? Há uma distância enorme em relação à evolução do Chico de uma evolução do espírito crístico, com todo o respeito que o Chico mereça. Mas o fato imaginemos o que devia ser a expressão de um espírito dessa envergadura num corpo ainda muito pequeno. É interessante, eu gostei também de uma observação que acho que foi a Marisa que fez, eu não lembro exatamente, da questão da esquisitice da criança, né? Tanto é que tem uma passagem significativa lá de Jesus, quando a mãe e os irmãos vão procurá-lo, e está no Novo Testamento de que os irmãos achavam realmente que ele havia perdido o juízo, que era a expressão da época. Ou seja, que ele tinha algum problema de natureza mental, etc., e que sai desse momento a pergunta de Jesus: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus. É interessante porque ele já é um adulto, né? Mesmo assim, os irmãos dele, os próprios familiares, não conseguiam perceber o nível de evolução que estava no irmão deles, né? Que convivia junto. Porque fica uma história aí, isso aí já é uma fantasia, de que aos 12, aos 30 anos de idade, ele teria morado com os essênios, blá, 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 blá. Na realidade, os 12, 30 anos de idade, ele estava trabalhando com o pai dele.
porque tinha que sustentar a família. E ele não podia falar no templo antes dessa faixa etária. Quando ele atinge os 30 anos, o homem podia se manifestar no templo a partir do 30º aniversário. Então, ele passa ao trabalho efetivo, porque a idade permitia que ele assim o fizesse. Mas, enquanto isso, ele trabalhou com José e deve ter ajudado muita gente pela capacidade de um espírito crístico que ele é. Alguém aí da galáxia levantou a mão. Não tem nome. É a Marcinha. A Jane quer falar. Deixa a Jane falar, por favor. Não, a Marcinha levantou a mão aqui. Levantei. É o seguinte, é só para responder ao Rafael, que esse episódio que ele narrou sobre a idade de Jesus na tenra idade, está no capítulo, nesse livro, Boa Nova, no capítulo Maria, último capítulo, tá bom, Rafael? É isso mesmo. Obrigado. É Maria, é o último capítulo. O filme mostra, não os irmãos todos, né, mas mostra o James, né, que seria um dos irmãos, representando o irmão, e que era bem assim, achava mesmo Jesus esquisito, etc. Mas no momento lá, ele começa também a despertar para essa capacidade que Jesus tinha, mas era por inveja, por aquelas coisinhas de criança mesmo, né? Mas ele mais velho que Jesus, devia ser, no filme mostra ele mais velho. Então, a gente não sabe essa parentela, não está tudo escrito. E aí, Rafael, a Jane quer falar? Por favor, pessoal, levanta a mão na aplicação, senão não conseguimos controlar. Rafael, você comentou que a Jane quer falar? Foi o Ronaldo. Deixa eu falar, peraí. Ô, Jane, você quer fazer um comentário? Abre o seu microfone e faça o comentário, por favor. Não está saindo nada aqui. Levanta o seu braço aí, por favor, se você tiver... Então, pode falar. Eu estou vendo o seu bracinho levantado aí. Jane Lourenço, isso. Você está sem áudio, viu, querida? Não, segundo a aplicação, ela está com áudio. Jane aqui. Bota ela grande aqui pra gente. Não tem como. Isso não tem como fazer. Só vai grande se ela falar. Eu estou falando, mas vocês não estão ouvindo. Está muito baixo. Está bem baixinho, Jane. Será que é o som do telefone ou do computador? Pode estar baixo. Agora estão ouvindo? Não. Está muito baixo. Está muito baixo. Melhorou um pouco. Em Lucas 2:25, consta a idade de Jesus nessa situação, 12 anos. Lucas 2:25. Ela está dizendo, gente, que em Lucas 2:25, ele está dizendo a idade de Jesus, que é de 12 anos. Obrigado, Jane. Vamos seguir. Onde você parou, Rafa? Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel, convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José, em particular, e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra,
Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe, hesitante, tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Quer parar aqui? Tem muita coisa aqui para comentar. Né? É incrível essa convicção, essa tranquilidade, né? Essa certeza dele de que tudo está conforme o programado. Né? Isso é muito interessante. Imagine, se fosse hoje, né, como o Humberto citou Chico, qual foi o entendimento que, né, nós tivemos como população, né, do planeta agora em respeito a Chico? A família era um problema, né? A igreja também, os amigos também. Então, desde criança foi um sofrimento danado, né? Mas aí já é toda uma caminhada evolutiva que não é como Jesus. Mas naquela época, como tinha que programar para que ele não sucumbisse em criança, senão o pessoal já joga esse menino fora. Dele, né? Essa preocupação de Maria, ela é absolutamente normal, né? Qual o pai, qual a mãe responsável que não quer cuidar do seu filho, né? Peraí, meu filho vai para o templo, ele bate de frente com as pessoas do templo, né? O responsável pelo templo lá, pelo sinédrio, chega para o meu esposo e fala, olha, eu acho que o seu filho aqui veio para bater de frente mesmo com as pessoas que estão aqui, são responsáveis. Então, isso aí já gera um caos que é normal para o pai e para uma mãe, não é mesmo? E esses espíritos, geralmente, eles são muito mal interpretados pela própria família, porque eles estão muito além do pensamento, do entendimento da família. Quer dizer, Maria, no mínimo, o pessoal, olha, meu filho é diferente, mas eu acho que ele tem um pouco de loucura disso aí também. Porque ele fala coisas que eu nunca escutei, ele se aproxima de pessoas que ninguém quer se aproximar. Então, assim, realmente são atos, são palavreados, são atitudes, em geral, totalmente diferentes do que eles estão acostumados, né? Eu acho que a Marisa... Obrigado, Marisa. Acho que a Marisa fez uma observação muito importante e ela fez a relação com a questão do Chico. A gente vale lembrar que na biografia do Chico, ele só não foi internado, na época era hospício mesmo, né? Ele só não foi internado pelo pai porque o padre Escazelo foi falar com o João, pai dele, dizendo, se você interná-lo, vai ser mais uma despesa que você vai ter. Porque a própria família achava que o Chico, o pai principalmente, achava que o Chico tinha problemas mentais sérios. E quando o padre Escazelo diz isso, o padre, né, literalmente inspirado pelos mentores, diz, coloque o menino para trabalhar. E aí foi dessa maneira que o Chico acabou sendo retirado da escola e foi colocado na fiação de algodão, que acabou até causando prejuízos para a saúde dele, porque imagina ser criança, né, respirar
aquele material todo durante o dia inteiro, todos os dias. Mas foi essa situação, senão ele teria parado num hospício e, evidentemente, nós sabemos o que tipo de tratamento era reservado às pessoas com problemas mentais. Se nós formos a clínicas psiquiátricas hoje em dia, nós vamos encontrar muitos médiums desequilibrados, né? E, evidentemente, criaturas que são tratadas com problemas de esquizofrenia, quando, na realidade, tem uma mediunidade desequilibrada, perturbada ou processos obsessivos. Imaginemos um espírito crístico há 2000 anos atrás. Como deveria ser a visão das pessoas, se a própria mãe dele, com toda a naturalidade, se mostrava preocupada. Tem uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, só fazendo um paralelo com o Chico. A gente sabe, né, tem informações de que a aura dele e o impacto que a energia dele exercia tinha um raio de 20 metros. Né? Aí a gente volta lá no que o Humberto falou, com relação a Maria recebendo o Espírito de Jesus como filho. Imagina o campo de irradiação e vibração que não existia ali, né? E aí, para fechar essas palavras aqui, que são muito interessantes, né? O menino nasceu para a perdição de muitos poderosos em Israel. Imagina o desespero dos sacerdotes, daqueles que já estavam corrompidos e no comando do sistema da corrupção ali, por causa do poder e do dinheiro, né? Da riqueza, quando vê que vão ter uma parada dura do nível de Jesus pela frente, né? Imagina. E Maria também veio preparada, né? Também Com um espírito certeza. cheio de graças, né? Baiana, Maria. Né? Esse pessoal cheio de graças são nossos também. É claro. Adriana levantou a mão. Adriana. Adriana. Márcio primeiro. Ela deixa Márcio primeiro. Ela é boazinha. Outra coisa que eu achei importante desse texto aqui, primeiro é quando ele fala que existia um planejamento, né, a respeito da exemplificação. E para a gente, o que me marcou muito é que a exemplificação é que a melhor escola da vida é a do lar, porque foi isso que ele foi fazer, né? Isso que ele voltou para estar com o pai, né, durante todo esse período. Era só isso aí. Como é importante, né? Essa vivência no lar, seja ele como for. Porque não mostrou também ali um lar bonitinho de margarina, não. Tinha o problema dos irmãos, o problema de diferença de idade entre os cônjuges. O próprio problema do relacionamento de Maria dar à luz a uma criança sem ser casada ainda com José. Né? Quer dizer, toda uma preparação dos espíritos ali para receberem e passarem uma experiência daquela, que depois essa volta no filme, né, quando mostra ele voltando do Egito com a família, havia um medo muito grande, porque havia ainda perseguição de Herodes, né, com as crianças que já tivessem na faixa dos 7 anos e que tivessem vivas. Então, ele ainda matava essas crianças de 7 anos. Então, Jesus também foi perseguido nessa volta. Então, era quer dizer, para a família entender isso e passar pelo processo, tinha que ser espíritos que realmente já tivessem preparados, né? Então, largava no meio do caminho. Imagina. Adriana? Pegando o gancho do que o Rafael falou e depois do último que o Márcio falou, era a questão de como que Jesus, né, dava um pouquinho ali de testemunho. Testemunho, exatamente. Porque o Rafael colocou uma coisa muito certa. Ele deu importância, né, para as colocações de que ele seria, né, a Maria estava falando, né, que ele viria ali para destruir, né, para colocar abaixo ali reis. Então, quer dizer, só aí o pessoal já sabia quem ele era, já estava com medo e já estava aquela coisa assim, ele que vai vir trazer esse reino. Se ele estiver aqui, o que nós vamos fazer com ele? Né? Vamos falar assim. Aí ele foi rejeitado lá pelo pessoal lá do reino, que a mãe dele mandou, voltou para casa, ficou ali no ministério caseiro para dar a exemplificação, e mais tarde, isso está em Mateus 13, depois quem quiser ler na Bíblia, ele fala assim, no finalzinho, que quando ele vai para Cafarnaum, que era a cidade de onde que ele veio pregar, ali ele não fez nada. Por quê? Porque ele fala que não há profeta que tem... ele fala assim que
profeta sem honra é o profeta da casa. Porque eles sabiam quem ele era. Porque na hora que ele chega lá para ele pregar, para ele testemunhar no templo, ele fala, mas aquele não é Jesus, o filho do carpinteiro, filho de Maria, que os irmãos dele estão aqui. Quer dizer, ele já fica totalmente sem credibilidade. Por quê? Porque eles sabiam quem ele era, sabiam do tamanho do... como é que fala? Uma palavra que eu esqueci. Do poder, não é poder, né? Do threat, da ameaça, desculpa, da ameaça que ele causaria para ele. Então, quer dizer, já eles tiraram a credibilidade dele. Então, para você ver como é que foi todo assim, um preparo. E a exemplificação, não, mãe, eu tenho que ir no ministério meu familiar, porque eu falei que eu sou filho de carpinteiro, mas eu vou mostrar que não sou realmente para todos os homens. Isso é muito legal. Eu vejo, retomando aí o ponto que o Rafael e a Marisa comentaram, é importante frisar que a condição de leis, proteção e coisas que nós estamos acostumados, apesar de elas serem imperfeitas, na época de Jesus era exercido apenas pelo indivíduo que detinha o poder, não só na época de Jesus, né? A nossa história recente mostra ainda isso, os poderosos de plantão. O ponto, tanto é sério que a Maria, as preocupações da Maria, veja que são preocupações de uma mãe, né? De uma mãe zelosa em relação ao filho. Porque, se nós recordarmos, o primo dele perdeu a cabeça, e não perdeu a cabeça por ninguém, perdeu a cabeça porque dava opiniões a respeito dos poderosos em praça pública, quando ele chama a Herodíades de adúltera. Ela era mesmo, mas não precisava dizer em praça pública, né? Essa é uma verdade. E quando ele faz isso, tão logo foi possível, a questão de se fazer justiça, na visão dos poderosos de plantão, era de acordo com o interesse deles. Então, logo ela consegue se vingar, ela pede a cabeça do João numa bandeja de prata. Ou seja, era muito delicado e a Maria tinha, claro, que, como mãe, se preocupar com essa situação, né? Porque a exposição de qualquer pessoa que você dissesse o que você pensava e alguém interpretasse, porque não é a relação do indivíduo ter ouvido, ele pode ter ouvido e interpretado de acordo com o interesse dele, a pessoa já estava numa situação complicada, numa situação delicada. Imaginemos, né, o que valia a vida há 2000 anos atrás, né? A vida não tinha valor. Se tirava a vida de uma pessoa com requintes de crueldade. Não está muito longe os espetáculos do circo romano, que as pessoas iam se divertir vendo gladiadores lutarem entre eles, ou eles contra feras, etc. Né? Mudou um pouco, só ficou assim o futebol americano, mas isso é um outro detalhe. A UFC é bem isso. Uma coisa também que me chamou a atenção, agora que o Humberto lembrou essa passagem de João, quer dizer, João não era do mesmo nível de Jesus. Embora precursor, embora reagisse quando encontrou Maria grávida, ele como espírito, batendo palminha lá, estou indo. Mas na hora H de ser impetuoso, ele era, entendeu? De chamar a outra de adúltera, ele era bem nervoso. Então você vê que ele não era do mesmo time. Ele foi convocado para abrir o caminho, como os apóstolos depois foram chamados, pescadores, e ninguém, né? Só um era letrado e tudo. Mas a gente vê que Jesus procurava os trabalhadores, né, para virem com ele, e era gente como nós hoje, né? Cheios de defeitos, cheios de problemas. Uma hora estamos bonzinhos ali só, né, colando quando convém. Mas, às vezes, lá se vai o chiclete na cruz de novo, a gente aí já... É assim também. Então, o time de Jesus, eles não veem esses espíritos crísticos, já pensou? Podia vir logo meia dúzia deles e fazerem um trabalho top de linha, sem precisar, coitadinhos, passarem por tanto problema com a gente, né? Importante essa observação da Marisa. É importante essa observação da Marisa, pessoal, porque nos remete à condição de que as pessoas não mudam tão facilmente
às vezes por mais de 1.000, 2.000 anos em matéria dos seus valores. João foi Elias. E o Elias, ele vivia no deserto, porque ele vivia, na realidade, desafiando tudo quanto é autoridade da época, né? Tanto é que é famoso aquela relação com os sacerdotes de Baal, que ele manda passar fio de espada, né? A cabeça de... Dizem que era 400, não acredito que fosse tanta gente, mas, enfim. Na realidade, ele vivia desafiando o poder constituído, os poderosos de plantão, é por isso que ele vivia no deserto. Quando ele reencarna como João, né, que a referência de Jesus é clara sobre a questão de ele ter sido Elias, ele tem as atitudes de natureza semelhante. Ele desafiava os poderosos, como disse a Marisa, e também vivia no deserto. São características que o espírito, não necessariamente passado, às vezes, 1.000, 2.000 anos, acaba se modificando. Então, ele era um contraponto em relação àquilo que se existia no poder. Ele literalmente desafiava mesmo. A Diana levantou a mão. É Ronaldo que vai falar rapidinho. É só uma curiosidade a respeito de quem quiser aprender, ler um pouco sobre Elias, as curiosidades, como eles são realmente, se parecem. Eu tentei achar alguma coisa na Bíblia, mas é muito restrito, é muito pouco. E está lá no livro dos Reis, no 17 e no 18. E esse episódio que o Humberto mencionou aí, que foi a luta no Monte Carmelo, onde ele enfrentou os profetas de Baal. O Baal era o deus da fertilidade, o deus da vida. E diz que foi ali que o negócio pegou mesmo, que houve uma batalha ali, que foram assim, milhares de pessoas, a maioria tudo decapitado. Aí você vê João Batista com a cabeça numa coisa sendo decapitada, exatamente. Nós estamos chegando ao fim, mas só queria também dizer uma coisinha rápida. Eu também. Nós dois queremos. Mas... Eu também. Então, não, lembrando só, no próprio espiritismo, entendeu? Quando tanto lá no Brasil, como eu sentia isso, e sentia aqui algumas vezes, tinha-se, né, não sei se porque o espiritismo no Brasil era o espiritismo católico, né, no seu início, mas havia essa coisa assim das pessoas que eram facilitadores ou que eram expositores, eles tinham esse comportamento um pouquinho empojado, assim, você era muito sério, falava meio baixo, assim, para as pessoas sentirem que você estava mais no além do que... Formalidade. Então, e você via, porque muitas pessoas, tanto aqui como lá, eu as conhecia pessoalmente e sabia que a pessoa não era daquele jeito o tempo todo, de falar, não, sabe, aquelas coisas, dava para parecer que eram pessoas muito evoluídas guiando os involuídos. Então, graças a Deus, isso também acabou, porque devia dar um trabalho danado a pessoa de ser assim. Se conter. Se conter, na hora não poder dizer, não, tá ruim mesmo. Isso é normal. Então, isso, graças a Deus, hoje em dia, nós somos mais, assim, servidores, né, mais autênticos do que éramos no início. E é bacana isso, sabe? Agora, primeiras damas, né? Vai lá. Rapidamente, não vou demorar, não. É só para concluir o que a Maísa está falando, como o Humberto está falando, a questão de Elias ser quem ele era, como ele enfrentava, como ele, João Batista, no caso, como ele pregava a verdade, que ele veio aí, né, no caso, trazer para todos, como que deu, né, na perfeição. Quer dizer, porque a verdade, no crua, ela machuca, ela fere, ela traz reflexões. Mas aí, por que João Batista teve medo? Ele vai falar assim, olha, essa é a verdade é Jesus. Mas ele batiza na verdade com amor. Não, é só um último detalhe a respeito da evolução de Jesus e da vibração, né, que a gente estava falando. Nós temos a informação na Bíblia do episódio do Monte das Oliveiras, quando ele transpirou sangue, gotas de sangue, né? E no livro Sublime Peregrino, do Ramatiz, ele fala que constantemente Jesus tinha esse hábito de transpirar sangue para descarregar toda a energia que ele tinha contida no organismo dele.
Então era frequente. Quando a coisa estava ali a ponto de explodir, ele concentrava, meditava e transpirava sangue para jogar a energia dele para fora. Tamanha foi o esforço dele de regredir espiritualmente para encarnar num corpo na atmosfera terrestre. Por isso que as mulheres são mais evoluídas. Sublime peregrino. Sublime peregrino. A da mulher quer dizer que vocês são evoluídos. Somos mais evoluídos, mas vocês um dia chegaram lá. Eu concordo, olha aqui, ó, tá? Eu vim em homenagem a vocês, viu? Olha, agora nós vamos... Essa segunda parte a gente faz... Continua domingo que vem. Paramos aqui, ó, a escola melhor.